A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a escritora, jornalista e antropóloga Gláucia Nogueira. Ela está lançando o projeto Cabo Verde a Música, Museu Virtual, um espaço online que propõe um mergulho no universo musical de Cabo Verde. Um trabalho de mais de 20 anos que tem como objetivo partilhar todo um conjunto de informações, não apenas sobre os personagens, mas sobre o complexo universo musical de Cabo Verde e a sua diáspora. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente está aqui vamos falar sobre a música do Cabo Verde, e a gente vai conversar com Gláucia Nogueira, jornalista, antropóloga, escritora, né? Ela está em Presidente Prudente, né? Uma pesquisadora da música do Cabo Verde. A gente vai falar um pouquinho da música do Cabo Verde. Hoje vamos passear pelo Cabo Verde, né? São 10 ilhas, né, Gláucia? 10 ilhas, sendo 9 habitadas, uma que não é habitada, é vulcânica. É isso, Cabo Verde? Exatamente. É um arquipélago perto do Senegal, que fica quase 4 horas de avião a partir de Recife ou de Fortaleza. É logo ali. Logo ali. Que beleza. E a gente não conhece muito, tem que falar tudo isso, porque a turma que pulou a aula de geografia, né, Glaucio? Então o pessoal não sabe onde é. Onde é Cabo Verde? Onde fica e tal. Então, aí você já localizou. E importante que nessas ilhas, né, desse arquipélago do Cabo Verde, tem uma música muito boa, de muita qualidade, e você já está se debruçando sobre o trabalho da música e da história desse arquipélago há muito tempo. Então, vamos começar antes da gente comentar desse trabalho seu, né, que você montou o site, que é um museu virtual, caboverdeamusica.online, que tem todas as informações do Cabo Verde. E aí, como é que despertou-se essa ideia de você ter a vontade de escrever sobre o Cabo Verde, depois de até morar lá no Cabo Verde, né? Não é só se interessar pela música, pela cultura, é ir morar no local, né? Como é que surgiu tudo isso, Gláucia? Bem-vindo mais uma vez aqui na rádio, você que é uma querida nossa de muito tempo, pesquisadora que a gente respeita muito, e escritora, jornalista e antropóloga, tudo isso. Ok. Obrigada pelo convite e por estar aqui outra vez, né? E para partilhar um pouquinho com os ouvintes da rádio essa minha história com Cabo Verde, com a música, né? Que é a coisa que realmente mais me pegou lá. Tudo isso começou no início dos anos 90, quando eu estava morando em Lisboa, e comecei a conhecer a música de Cabo Verde. Naquele tempo, a carreira internacional da Cesária Évora estava começando a explodir, assim, então eu tocava muito na rádio, e também conhecendo pessoas cabo-verdianas lá em Portugal, que é uma comunidade muito grande na região toda de Lisboa, e tem uns lugares muito interessantes para a gente ouvir música ao vivo, dançar, etc. Então, Cabo Verde foi surgindo, assim, do ponto de vista cultural, né, para mim, de uma forma bem intensa. E eu colaborava com um jornal cabo-verdiano, fazia freelancer na delegação do jornal lá em Lisboa, e cobria as atividades culturais da comunidade cabo-verdiana. Então, as primeiras entrevistas com artistas, músicos e tal que eu fiz foi nesse período, né? E depois, passado um tempo, eu resolvi ir morar lá. Queria conhecer Cabo Verde, né? Mas não queria ir passar um mês como turista. Eu fui morar lá um tempo, durante alguns meses, em 1994. E foi nessa época que eu comecei a pensar, fazer algum trabalho de pesquisa, assim. Comecei a comprar muito disco, ouvir muita música, e vi que não havia trabalhos publicados assim sobre a música, né? E depois voltei para o Brasil, mas continuei nessa pesquisa, e acabei percebendo que, se eu quisesse ir fundo nisso, eu teria que voltar para Portugal. E voltei. Em 97, fui morar em Portugal de novo, e aí eu comecei realmente uma pesquisa em bibliotecas, em discotecas, enfim, fazer entrevistas. Fui
acumulando uma quantidade enorme de informações. Viajei também para Cabo Verde, fui também fazer entrevistas com artistas residentes na Holanda, na França, e aqueles que viviam em Portugal também, claro. Bom, e depois disso, a partir de uma certa altura, eu fui outra vez morar em Cabo Verde, né? Mas dessa vez ligada a um projeto jornalístico, e também porque tinha casado com um cabo-verdiano, a gente foi para lá montar o primeiro jornal online cabo-verdiano feito realmente lá em Cabo Verde, né? Porque havia algumas iniciativas anteriores, mas aquele, de qualquer forma, foi um jornal pioneiro na comunicação online. E aí fiquei morando lá desde 2002 até 2015, pesquisando sobre a música e também trabalhando, né, em jornalismo, em vários jornais lá que eu trabalhei. Também depois estive ligada à Universidade de Cabo Verde, quando ela foi fundada, em 2006. E foi assim, e rolou tudo isso, e nesse percurso todo eu acabei publicando vários livros sobre a cultura cabo-verdiana e a música em particular. E você publicou O Tempo de Beleza, né? Documentos e Memórias, 2006, não é isso? Sobre a vida e obra 2005. do 2005, que 2005. foi o ano do centenário do Beleza. Então, que é o compositor Francisco Xavier da Cruz, conhecido como Beleza. B. Leza, né? Essa eu pensei, deixa bem claro. E tem um espaço, aliás, né? também queria dizer que no início aliás, no final do ano passado, eu transformei esse livro em e-book, portanto, ele já teve uma segunda edição digital agora, e acabou de sair, há uma semana, a tradução para o inglês do mesmo livro, né? E ambos estão à venda online pelas plataformas e tal. Então, esse foi o primeiro, 2005. Depois você fez Notícias que Fazem a História, a música de Cabo Verde, pela imprensa ao longo do século XX, 2007. Não sei. 2007. Sim. Que é um conjunto de textos baseados nos arquivos que guardam sobre a cultura e a música do Cabo Verde, né? Depois de 2007, aí tem o projeto mais para frente um pouquinho, de 2015, que é o Batuco de Cabo Verde, percurso histórico musical, que é o resultado desse mestrado que você fez lá na Universidade do Cabo Verde, né? Então, esses 3 primeiros obras. Depois completa, né, em 2016, é isso? Que é o dicionário Cabo Verde e a Música, dicionário de personagens que você lança em 2016. Então, são um total de 4 obras, e agora você junta toda essa pesquisa, toda a seu cabedal de informações do Cabo Verde e lançou, né? E já está esse grande portal, que é um grande portal, um museu virtual, como você chama, que é o www.caboverdeamusica.online, que ali é um museu virtual que está cheio de conteúdo sobre Cabo Verde, da música e tudo mais, da cultura cabo-verdiana. Então, não é brincadeira, né, Glaucio? É uma trajetória, então, né? E que você vivenciou no arquipélago e cada vez mais se aprofunda, né, na história do Cabo Verde. Aqui no Brasil tem muita gente que se dedica ao arquipélago do ponto de vista cultural. Parece que tem, né, um pessoal na USP, eu não sei bem, eu queria que você falasse. Sobretudo na área dos estudos literários, né? Há várias pessoas que já fizeram teses sobre escritores, poetas, enfim, vários temas dentro da literatura cabo-verdiana tem, sim. Já em relação à música, é menos. Há um ou outro trabalho, mas, sobretudo, a literatura. Então, aí, da música não tinha muita coisa, que você foi pesquisando tudo isso. Tinha muita coisa aqui do Brasil, do Cabo Verde? Produzida por brasileiros? Não. Tem alguns trabalhos, sim, não são muitos, não. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, a minha orientadora é uma professora da Universidade de Brasília, que ela tinha uma tese sobre a morna e a coladeira, né? Juliana Dias. Mas fora, ela não tem muitos trabalhos relacionados com a música, não.
E o que te atraiu da música cabo-verdiana quando você disse que despertou muito claramente quando você estava morando em Lisboa, né? Que tem a comunidade cabo-verdiana muito forte. Esse Beleza, né? Que é até um centro musical, né? A gente podia chamar até de gafieira. Quando eu conheci, parecia uma gafieira era Exatamente. uma gafieira das antigas brasileiras, né? As paulistanas, Sim. cariocas e tal, né? Beleza. E hoje Agora também está num novo espaço, mais é. moderno, mas também com a mesma animação de sempre. Então, isso que te atraiu, a música, a relação da música com a música brasileira, o que te atraiu efetivamente na música quando você teve conhecimento? Além da Cesária Évora no rádio, né? De toda Uhum. essa, era a comunidade que você acabou se envolvendo com a comunidade. Bom, você casou com um cabo-verdiano também, desculpe. Mas isso foi bem mais tarde. Mas nesses primeiros tempos, assim, por exemplo, um outro artista que me chamou muito a atenção e que estava surgindo também naquela época era o Bal, né? O Bal tocando aquele cavaquinho maravilhoso, que faz lembrar muito a música brasileira, até porque ele grava várias músicas do Valdir Azevedo, e a influência do cavaquinho, como é tocado no Brasil, foi importante na carreira do Bal. Então, ao conhecer, ouvir essas músicas, falei, nossa, mas de fato há alguma coisa que lembra o Brasil, mas ao mesmo tempo que não, né? Que é muito única. Há uma coisa também dessa época e que depois veio resultar na pesquisa que eu fiz para o doutorado, que é algumas músicas instrumentais, sobretudo, tocadas no violino, o Travadinha, que é um músico importantíssimo também de Cabo Verde, né? Algumas músicas que lembravam um pouco a música country ou algumas coisas brasileiras também, aqueles tocadores de rabeca e tal, É, né? E depois eu fui ver que essa era a música, tal como elas chegaram no Brasil, as músicas de origem europeia do século XIX, como a mazurca, a polca, a valsa, né? O chotice, que vai dar no nosso shot, né? uhum. Essas músicas também entraram em Cabo Verde e foram recriadas e apropriadas lá, e até hoje elas estão aí, são muito interessantes. Daqui a pouco a gente vai ouvir um exemplo disso aí, né? E esse foi o tema da minha tese de doutorado, que ainda não publiquei, mas espero vir a publicar. E o título é Músicas e Danças Europeias do Século XIX em Cabo Verde, percurso de uma apropriação. Uhum. E então tudo isso nesses primórdios assim do meu contato com a música de Cabo Verde já estava tudo lá assim germinando, né? Algumas dessas coisas demoraram 2 décadas ou mais para saírem como um produto, resultarem em algo concreto, mas tudo realmente começou aí ao mesmo tempo, eu E, acho. essa atração sua pela música do Cabo Verde foi assim, no primeiro contato, você foi na Associação Cabo-Verdiana, você teve contato em Lisboa e gostou e ficou impressionada? Foi alguma coisa assim de alguém te apresentou, você foi frequentando lá o Beleza? Como é que foi? Teve alguma Pouco coisa? a pouco. Como é que foi? Foi pouco a pouco, sim, né? O contato com a Associação dos Imigrantes Cabo-Verdianos lá em Lisboa também tem um papel nisso, porque, inclusive, quando nós estávamos criando a Casa do Brasil de Lisboa, que é uma associação de brasileiros lá, que existe até hoje também, a nossa associação, de certa forma, nasceu dentro da associação deles, porque era uma associação já muito antiga, que tinha experiência numa série de coisas, e eles ajudaram a criar a nossa própria associação, né? E lá tem um restaurante dentro da associação, onde certos dias da semana tem música ao vivo, é um lugar muito animado. Mas, além de lá, havia outros espaços também, né? Na época ainda não era o Beleza, que veio a surgir mais tarde, mas havia alguns lugares já com música ao vivo, muito interessante, a gente curtia muito esse lado da vida noturna de Lisboa. Para mim, passou sempre pela música cabo-verdiana, pelos espaços cabo-verdianos, né? E o pouco que eu conheci Um quando pouco te por vi lá aí. também, né, Glaucia, que você me mostrou lá, eles são muito animados, né? Tem um clima que É, é semelhante, um pouco semelhante ao Brasil, né? Dessa animação, dessa coisa
de agregado e todo mundo, aglomeração mesmo que não pode hoje, né? Hoje nós não podemos fazer nada disso, mas tem aquele clima, né, da gafieira, principalmente o Beleza. Quando eu entrei no Beleza, eu achei que era o Som de Cristal, como é uma casa de gafieira aqui de São Paulo tradicional, né? Que o nome lindo, né? Som de Cristal. Ainda existe? Não, não existe. Mas, enfim, mas o nome é tão bonito que eu sempre gosto de citar, né? Mas tinha esse clima da música ao vivo, aí tem a dança, o pessoal dançava, chamava outro para dançar, a comidinha ali, a bebidinha, e às vezes tinha um espetáculo também, né? Além da música para dançar, tinha um momento que vinha um artista lá e fazia uma apresentação bem típico, muito parecido com a gafieira. Eu fiquei bem impressionado com isso, né? E a animação que tem a ver conosco também, né, Glaucio? Isso também eu acho que chamou a atenção para você, né? Mais ou menos, né? Ou foi por aí mesmo? É verdade. Sim, foi sim. Bom, depois desse mergulho todo, né? E esses projetos todos são, na verdade, 1, 2, 3, 4 livros, né? Incluindo o dicionário e mais a tese que vai fazer. E aí você resolveu, que momento você resolveu botar tudo no site? Porque as pessoas tinham a necessidade, por exemplo, você ia pesquisar. Eu ia pesquisar Cabo Verde, música e tal, vem sempre as mesmas coisas. Então a ideia era concentrar num grande portal essas informações. Foi essa história? Foi por aí que você imaginou lançar? Bom, depois do livro concluído, né, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com todo esse arquivo que eu tenho? Porque quando a gente vai pesquisando, a gente reúne áudio, vídeo, foto, recorte de jornal, entrevistas em áudio, música, coisas que eu mesmo filmei aqui, acolá, enfim. Tem tanto material que não passa num livro, né? Livro é texto e foto. E então comecei a pensar o que eu poderia fazer com isso e depois também pensando que a informação que está disponível na internet sobre a música de Cabo Verde é muito baseada naquilo, no press release das gravadoras, naquilo que um ou outro artista que tem um esquema promocional já mais estruturado, né? Porque muitos até não têm. Então, não é sempre que você encontra uma informação rigorosa, fidedigna, que pode ser útil para estudante ou para pesquisadores e tal. Então, eu falei, vou juntar tudo isso e disponibilizar de uma forma online, com o objetivo de ser realmente um centro, um lugar de referência na net para todo mundo que se interessa pela música cabo-verdiana, seja para estudar, seja para também curtir simplesmente, ouvir música, seja para as pessoas que para os cabo-verdianos, por exemplo, que estão por aí espalhados pelo mundo e que querem ter uma ligação com a sua terra natal através dessa parte cultural que é tão importante, que é a música, né? Vendo as biografias dos artistas que eles curtem, que eles conhecem, as histórias sobre os gêneros musicais, enfim, juntar tudo isso e oferecer para as pessoas um espaço para um mergulho realmente na música de Cabo Verde. Legal. Na música de Cabo Verde, feita lá, mas também feita no mundo todo, porque os cabo-verdianos estão espalhados em muitas comunidades de imigração, né? E se produz muita música nesses espaços também, seja Portugal, Holanda, França, Estados Unidos. É isso. É uma população que uma boa parte dela está fora de Cabo Verde, né? Até você me explicou quando a gente esteve lá juntos que na hora da eleição até que tem que fazer uma campanha fora de Cabo Verde, porque tem tanto cabo-verdiano fora do arquipélago, né, que tem que fazer campanha fora. Os caras têm que ir nos lugares, na Holanda, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, para fazer a campanha, né? Quando é campanha, estou falando campanha presidencial mesmo, né? Faz é isso? E são obrigados aí por tanta gente que tem. Eu acho que uma parte da população está fora, né? De Cabo Verde. Bom, vamos começar com a playlist que a Glaucia separou para nós aqui. Ela vai contando, vai explicando essa seleção musical. Seleção musical é tempo das rádios antigas, né, Glaucia? Uma seleção musical. Então, e a Glaucia fez uma seleção musical que ela vai falando um pouco desses artistas importantes de hoje, né? E dos ritmos de Cabo Verde também. Começando com a Mayra Andrade, né? Você podia falar um pouquinho dela e essa música que você separou, Dimocranza. Fale um pouquinho da Mayra Andrade, que é uma figura, pelo menos a gente aqui em São Paulo, no Brasil, já conhece um pouco, porque ela tem vindo
né, na medida possível, agora menos, né, mas ela apareceu muito aqui no Brasil, fez Sim, parcerias com a Mariana Aidar e tudo mais, né? Ela é uma é pessoa mais verdade. que apareceu bastante e é eu acho que hoje, não sei, você podia me dizer, uma grande cantora que tem grande projeção fora do Cabo Verde também, né? No mundo todo, não é isso? Fale um pouquinho Sim, é dela verdade. e dessa canção. Fale. A Mayra enorme assim internacionalmente, está fazendo uma carreira fantástica, né? Mas essa música tá no primeiro disco dela, que é um disco que se chama Navega, que eu adoro, acho que para mim é o meu preferido até hoje, mesmo com tantos discos bons que ela já fez depois. Ela era bem jovem quando gravou esse disco. A carreira dela começou, ela tinha 16 anos, né? Ela ganhou um prêmio no Canadá e a partir daí rolou muita coisa, enfim. E entre as músicas desse disco está Democrança, que é uma composição do Cacá Barbosa, que é um compositor e poeta muito interessante, né? E por acaso ele faleceu, está fazendo 1 ano e pouco, e ele deixou uma obra interessantíssima. Essa música ele tem uma letra que ele faz, tem um olhar crítico bastante acutilante assim sobre um momento que se vivia em Cabo Verde no início da década de 90, num período que era sim de democracia, mas no qual ele via muitos problemas conjunturais, políticos naquela época, né? E então esse olhar dele, essa letra fala de muitas questões culturais, históricas, há muitas referências a coisas da cultura cabo-verdiana que, se você for explicar cada verso daquela letra, você levaria horas falando, porque tem muitas referências mesmo a coisas que só quem sabe entende. Mas, de Locais, né? qualquer Locais. forma, Locais, é isso. exatamente. Uhum. Personagens, histórias, fatos, etc. E eu acho que é uma música interessantíssima e tem uma levada interessante, assim, meio samba, meio bossa nova, né? E vamos ouvir? Vamos? Roda a Mayra Andrade, Democrança, roda. Uhul. Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Glaucia Nogueira, jornalista, antropóloga, escritora, falando do Cabo Verde e desse arquipélago, que ela fez um projeto maravilhoso, chama Cabo Verde e a Música.online. É um portal, um museu virtual. Você gosta de chamar museu virtual porque tem todas essas informações, é uma forma de você passear pelo portal, é isso? Por isso que você chamou museu virtual? A gente chama de portal, eu não sei se está certo também, estou questionando aqui. Não sei. Na verdade, um portal, acho que a rigor, nas questões aí de como funciona a internet, um portal é uma espécie de uma plataforma que dirige você para vários outros sites, para várias coisas, né? Então, nesse sentido, não é propriamente um portal, ele é um site que eu considero um museu virtual, porque ele vai agregar ali uma série de informações que tem a ver com o patrimônio imaterial cabo-verdiano, né, que é a música. É verdade que de uma forma muito abrangente, porque está tanto a música pop como a música mais de raiz, tradicional, está também as músicas ligadas, por exemplo, às festas religiosas, às tradições populares, né? Então, eu chamo de museu virtual porque, justamente, um museu é um grande arquivo, né? Todo museu é um grande arquivo, é um arquivo. Sim, claro. Então, é um arquivo que guarda documentos, né? E, nesse caso, tudo que eu tenho para pôr ali é documento. Um texto, uma entrevista é documento, um recorte de jornal é documento, um áudio, um link para um vídeo, enfim, as capas dos discos, né? Então, para mim, tudo é documento e, nesse sentido, está guardado nesse grande arquivo, guardado e mostrado, né?
Eu chamo de museu justamente por isso, porque é um grande reservatório da cultura imaterial cabo-verdiana, a música, mas através da música a gente também chega a muitas outras coisas, né? Aspectos antropológicos, sociológicos, etc. Glaucia, você fez uma campanha, né, para lançar esse museu virtual, esse grande site, né, super site, e deu tudo certo, conseguiu arrecadar. Como é que foi a campanha? Como é que você recebeu o apoio de vários locais e tal? Sim, o museu virtual já estava online, disponível, né? E eu lancei essa campanha através de uma plataforma lá em Portugal para conseguir angariar algum fundo para manter isso funcionando durante os próximos 2 anos, pelo menos, despesas com web design, com questões gráficas, com a hospedagem do site, tudo isso. E sim, foi muito bom, foi atingir a meta e ultrapassou um pouquinho, e pessoas espalhadas pelo mundo todo, em Cabo Verde, em Portugal, na França, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, daqui do Brasil também, e foi ótimo realmente, e também o simples fato de estar tendo uma campanha dessa dá visibilidade ao projeto, né? Claro. Além da questão financeira, divulga também, houve uma grande repercussão nos órgãos de comunicação social em Cabo Verde, em Portugal também, essa semana mesmo saiu uma reportagem interessantíssima, rádio, nos Estados Unidos também, então tem sido muito positivo, porque é um trabalho que vem ganhando uma boa visibilidade. Legal, e está garantido por 2 anos aí a manutenção dele, firme e forte, é isso? É isso. Só que precisa continuar angariando, que é para garantir o depois, né? Porque De também qualquer tem... forma, hoje em dia, diga. existem várias formas das pessoas irem fazendo pequenas contribuições mensais, mesmo através de plataformas como o PayPal. Existe uma série de mecanismos hoje em dia que as pessoas vão juntando para manutenção disso, né? Então, porque aí tem o apoio, que você está falando, o apoio financeiro e também o apoio cultural também. As pessoas podem contribuir, olhando tudo que você já fez, esse tempo todo, essa história toda sua voltada para o Cabo Verde, a pessoa pode contribuir. Eu tive no Cabo Verde, tem uma coisa bacana, eu vi um show de não sei quem, gravei um papo, tive... Exatamente. E ela pode contribuir com isso também, né? Contribuir com conteúdos. Sim, né? eu já comecei a ter esse feedback. Legal, Muito bom. isso. Algumas pessoas têm oferecido as coisas que elas têm. Por exemplo, tem um show que teve um show aqui da Mayra Andrade, o encontro dela com a Mariana Aidar, que tem vídeos e tal, de repente você já pode, né, a própria Mariana pode disponibilizar para você, enfim, e as outras pessoas que têm ligação, a Lura, quando esteve aqui, e tudo mais. O enfim, Cimenteira com Paulinho da Viola. E outras cositas mais, né? Dá para fazer É legal ter isso aí, porque aí as pessoas se entusiasmam, né? Porque o duro foi começar como você fez. Você tinha todo o material. O que eu vou fazer? Só vou ficar publicando livro, né? É complicado. Aí você botou uma coisa que tem uma dinâmica diferente. Todo mundo vai poder ajudar. É verdade. Contribui vídeo, áudio. Não tem, mas tem uma foto, eu tenho não sei o quê, cada um vai ajudar. Isso vai ficar sempre. Isso que é legal da tecnologia. Tem muitas coisas chatas da tecnologia, mas isso é muito legal, que você pode... E não tem... O tamanho é infinito, né? Que você pode botar... Exatamente. No livro você teve que reduzir lá. Quanto deu o verde, o Cabo Verde e a música, o dicionário de personagens? Tem grande... 600 e tal páginas, né? E sempre vai ter atualização, né, Glaucia? E aí você pode fazer virtualmente essa atualização. Porque até publicar de novo... E também a abrangência, né? Muitas pessoas que não leram o livro já viram personagens mesmo, né? Artistas ou pessoas ligadas a determinados grupos, que tinha lá um pequeno pormenor que eles não concordavam com o que eu escrevi. Então, o livro já saiu há 5 anos, ninguém tinha falado nada. Bastou aparecer na internet, 5 minutos depois, alguém falou: mas você esqueceu do meu nome. Enfim, sempre corrigindo lá um pormenor. Porque às vezes, isso acontece muito com os grupos, porque eu entrevistei, às vezes, 2 ou 3 pessoas diferentes, né? Cada uma da sua versão. Há grupos que duraram, por exemplo, 1 década. Então, tem um cara que participou no início, outro no meio, outro no fim. Você realmente fazer um texto que dá conta de toda essa
trajetória dessa gente toda, é difícil. Nem sempre todo mundo concorda com o que está escrito Não, ali. você Então, tá falando uma coisa importantíssima. E o duro é resgatar também, porque cada um tem uma versão, né? Isso aí tá sim, claro, a sim. memória afetiva de cada um. Ah, eu sei que eu fiz isso no grupo tal e tal. Aí você vai checar com o outro cara, mas não foi bem assim. E é complicado. E Exatamente. no fim É uma você entra grande complicação, na verdade. E isso, vamos partir para todas as experiências. Uma biografia, você já fez biografia, então você vai fazer uma biografia, mas não foi bem isso que aconteceu, porque o outro cara me falou isso aqui. E no livro, você tem que dar um ponto final. Tem um momento que você tem que parar. Né? Agora, no caso do site, que você tá no ar já e já está seguindo, ele vai estar sempre sendo atualizado. Né? Então, você pode até refazer, olha, aquela informação, vamos corrigir, vamos, né? Você pode corrigir. Já aconteceu. Já está acontecendo, olha que legal. Está acontecendo. E as pessoas vão acrescentando coisas e tal, né? Você pega a história de um grupo só, o Sementeira mesmo, que você citou, né? Você vai contar a história do Sementeira, que você já tem todo esse material, aí você vai pegar uma pessoa, não, mas faltou dizer que tal, aconteceu isso, né? Sempre vai ter um lado diferente, que às vezes a gente não teve tempo né? O próprio... Isso eu estou falando porque eu entrevistei biógrafos aí, e eles ficam, às vezes, chateados, né? Porque acaba o livro, aí o cara fala, mas um cara me falou que tinha um negócio que eu não pus no livro. Eu falei, mas... o cara mesmo fica frustrado. Tem uma hora que tem que dar um ponto final. Isso é livro, né? É físico, então tem que parar. Agora, o site, isso proporciona você fazer um trabalho work in progress, como gostam de falar isso, né? Que não vai indo, vai indo. Isso mesmo. Bacana e não tem fim, né? Vamos ouvir mais uma agora, passeando pelas músicas do Cabo Verde. Você escolheu o Hildo Lobo e a Lura, né? A música é Raboita Mundo. Fala um pouquinho dessa canção aí, a gente ouvir. Então, o batuco é uma música tradicional do Cabo Verde, que antigamente era tocada por mulheres, fazendo percussão e canto, e palmas, né? E no final da década de 90, início dos anos 2000, houve um movimento de pegar nesse gênero musical e dar uma modernizada nele, tornar ele uma coisa mais contemporânea, um pouco como aconteceu no Brasil com aquele movimento do Mangue Beat, etc. E então, esse exemplo, essa música que a gente vai ouvir, é um exemplo desse momento aí, em que a Lura surge, aliás, como uma espécie de musa desse movimento, porque ela gravou várias composições que estavam sendo criadas naquele momento e deu um grande impulso assim de divulgação. E hoje em dia o batuco é um dos gêneros musicais mais proeminentes de Cabo Verde, até a Madonna já ficou de olho nele e chamou um grupo de batucadeiras para participar do disco e dos shows dela. Né? Madonna não é boba, né, Glaucia? Essa é terrível. Esperta. E aí o Hildo Lobo, você falou da Lura e o Hildo Lobo. Então. E o Hildo Lobo é um dos cantores cabo-verdianos assim, mais aclamados, né? Ele teve uma carreira como vocalista dos Tubarões, que foi um grupo importantíssimo, surgido na época da independência, mais ou menos, na década de 70, e que acabou no início da década de 90, e por 94, por aí, foi o último disco deles, e a partir daí o Hildo lançou uma carreira solo, acho que ele chegou a gravar 3 ou 4 discos, e ele faleceu muito precocemente, aos 52 anos, me parece, e deixou, de qualquer forma, uma obra lindíssima, seja como vocalista dos Tubarões, seja como com a sua carreira solo. Né? E aí ele está nesse dueto com a Lura, que é interessante, porque são representantes de 2 gerações, e o resultado foi muito bonito. E é um batuco, e a música chama Raboita Mundo. O que é Raboita Mundo? Raboita é revoluciona, revira. Revira o mundo. Então vamos ouvir Raboita Mundo com o Hildo Lobo e a Lura. Roda! Colibri na Quarentena. De volta aqui com a Glaucia Nogueira. Sim, senhor, estamos falando da música do Cabo Verde, o projeto que já está no ar, Cabo Verde
caboverdeamúsica.online. Tem que falar direito para o pessoal entrar. caboverdeamúsica.online. Você entra lá, que é um museu virtual, é um grande site com muitos conteúdos sobre a música do Cabo Verde. É um mergulho no universo musical do Cabo Verde, muito legal, que anos e anos de pesquisa da Glaucia Nogueira, e ela colocou, depois de muitos livros, ela colocou tudo na internet agora para a gente. E todo mundo pode contribuir também, né? Quem estiver nos ouvindo aqui pela rádio, pelo YouTube da TVT, quem tiver coisas do Cabo Verde, tem gente, né? Inclusive, já que Vale. você está falando isso, vamos dizer o e-mail, que é Nossa, bom. contato@caboverdeamusica.online. Pronto. E-mail, então, contato@caboverdeamusica.online. Tem um ponto .com? Não tem ponto .com, né? É ponto Não, online. não é com, é um ponto online. Ponto online. Pronto, já falamos, já demos o serviço. Você que está nos ouvindo, né? E tem muita gente. Tem aqui também você falou em Lisboa, da Associação Cabo-Verdiana, e tem aqui em São Paulo também, né, Glaucia? Uma rapaziada que continua cultivando aqui as tradições do Cabo Verde e tal, né? É grande aqui a comunidade em São Paulo? Sobretudo... No Brasil, como é que é, em geral? Ou é só São Paulo? Hoje em dia há muitos estudantes cabo-verdianos no Brasil, mas comunidade mesmo de residentes, de imigrantes, tem um pouco no Rio de Janeiro, tem em Santos e tem, sobretudo, no ABC. Santo André, que tem essa associação que é bastante ativa, né? Eles têm um grupo cultural com danças cabo-verdianas, uma série de coisas para não deixar morrer a tradição. Porque essa comunidade se formou aqui no Brasil, porque na década de 50 para 60, com aquela industrialização muito grande de São Paulo, né? E havia muito emprego, então os cabo-verdianos estão sempre ligados onde é que eles vão sair de Cabo Verde para ir trabalhar em algum lugar. Claro. Então, e um vem, fica sabendo, chama o primo, os parentes, coisa e tal. Então, há todo um fluxo de cabo-verdianos que vêm para Santo André, o ABC em geral, nesse período, né? Então, quer dizer, faz aí meio século tal que se formou essa comunidade. Mas agora é engraçado que eles são muito diluídos na população, né? Você, por exemplo, não há quem é um artista cabo-verdiano residente no Brasil? Eu ia perguntar para você exatamente isso. Você se antecipou. Praticamente não tem, porque acho que eles viram brasileiros, não sei o que acontece. Talvez por exemplo, porque... Fale, por favor. Talvez porque em países onde a integração é mais difícil, acaba formando uma espécie de gueto, né? Então, as coisas, as tradições deles se tornam mais vividas de uma forma mais intensa, mais específica, né? Diferente da população em geral. E eu acho que aqui o que acaba acontecendo é que eles se misturam muito e acabam virando brasileiros mesmo e falam com um sotaque totalmente brasileiro. Acho que alguns, em parte, talvez até se distanciam um pouco da cultura original, apesar que há esse grupo que vive bastante ainda recordando das tradições cabo-verdianas, através da música, sobretudo, né? Que eu vejo muitos os artistas que sempre circulam pelo Brasil, né, cabo-verdianos, eles gostam de ficar circulando, eles não gostam de ficar fixo. Não sei se é uma coisa do cabo-verdiano, né, que sai da terra deles e ficam pelo mundo, né? E os artistas parece que gostam de fazer essa coisa, o globetrotter, né, ficar girando e tal, porque muitos, até falei, muitos deles têm uma identidade tão forte com o Brasil, poderiam morar aqui perfeitamente, né? Mas também não sei. E eles gostam de circular e tal. E tem muitos, né? Porque você sabe muito melhor que eu, dos artistas que estão fixos, né? Por exemplo, você falou Estados Unidos, você citou, né? E você mesmo tem uma pesquisa aí de muitas bandas cabo-verdianas que continuam lá, os Mendes Brothers, né? Se não me engano, né? Sim, só para citar um exemplo que eu lembrei agora de cabeça, que você que me ensinou aí. O Mendes Brothers, eles estão nos Estados Unidos e tem lá, fizeram carreira nos Estados Unidos, né? Há muitos anos fazendo carreira. E aqui a gente não encontra muito isso, né? É estranho, né? Mas, enfim, às vezes é uma pessoa se adaptar mesmo ao país e se integrar, né? De repente,
né, faz uma integração de tal forma que acaba esquecendo um pouco, né, da tradição do Cabo Verde. Mas é estranho que não tenha ainda um artista que ficou aqui direto, né? Mas eles ficam circulando, né? Mas em Lisboa, ao contrário, muita gente ainda lá, muitos artistas. Por exemplo, vamos citar a Mayra Andrade, onde é que ela está hoje? França ou Lisboa? Atualmente, acho que ela está vivendo em Lisboa, sim. Então, a Lura, por exemplo. A Lura é nascida em Lisboa mesmo. Então, já é uma Cabo Verde, família de cabo-verdianos morando em Lisboa. E os outros artistas, assim? Por exemplo, o Mário Lúcio, né, o fundador do Sementeira. Ele fica no Cabo Verde, mas também está sempre circulando. Eu nunca vejo ele parado em lugar nenhum. Sim, fazendo as coisas dele, né? Fazendo shows, lançando os livros dele, que o Mário Lúcio também é escritor, além de música, claro. né? Então, e todos esses artistas assim todos estão em Cabo Verde, mesmo Cesária Évora, né, que a gente vai falar no fim, é claro, sempre fazendo homenagem a ela. A Cesária Évora também teve uma época que ela se fixou em Paris, né? Ela estava morando em Paris uma época, né? Por razão profissional, né? Ela passava a vida numa turnê constante, então, quer dizer, um ponto mais central de entre duas viagens era estar ali com a produção dela em Paris, mas todo ano, de qualquer forma, ela tirava umas férias assim, quando dava uma pausa nas turnês, e passava um tempo lá em São Vicente, na casa dela. Né? Claro, isso aí. E também ir para escolher a Europa é uma opção de poder estar, né, no hub, lá poder estar transitando mais os países da Europa, né, que já tem uma estrutura e já conhecem a música cabo-verdiana, né, dos festivais e tudo, como você falou. Né? Festivais também é uma ideia, uma coisa que o Cabo Verde cultua muito, né? Não só no Cabo Verde mesmo, no arquipélago, eu ia falar, na ilha, né? Mas não, são várias, mas também fora de Cabo Verde também, né? Na Europa. Tem festivais de Cabo Verde fora, né? Em Portugal, por exemplo, né? Festivais de música cabo-verdiana, e lá também, né? Então, eles também é uma forma de, através do festival, se apresentarem os artistas, né? Mas vai saber a razão de cada um deles, né? Bom, vamos partir para mais uma música. Ferro-Gaita. Fala um pouquinho de Ferro-Gaita. O que é isso aí? Conta para nós. Então, o Ferro-Gaita é um grupo que surgiu no final dos anos 90 e está associado a um gênero musical que é o funaná. Funaná também é uma música tradicional da Ilha de Santiago, tal como o batuco, e antigamente era uma música dos camponeses, né? Do pessoal que estava lá no interior, longe da cidade, uma música bem popular mesmo, e era tocada com uma sanfona, né? Que eles chamam lá de gaita, tal como a gente chama aqui no sul do Brasil, que é o acordeão diatônico. E na década de 70 para 80, a partir de 1980, houve uma verdadeira revolução musical lá em Cabo Verde, que foi quando justamente foram pegar também essa música que era lá do interior dos camponeses, tocada na gaita, e trouxeram para a cidade, começaram a tocá-la com teclados, né? E baixo, guitarra, bateria, etc. E a gaita ficou de lado. E esse grupo, o Ferro-Gaita, anos depois, vai recuperar essa gaita, mas tocando já essa música urbanizada e contemporânea, mas eles vão resgatar a gaita que tinha ficado esquecida lá. E eles fazem um sucesso enorme a partir dessa época, e daí abre um filão, muitos outros grupos e artistas começam a gravar também, usando a gaita outra vez, né? Que tinha ficado esquecida durante vários anos. E até hoje o Ferro-Gaita tem feito aí uma longa carreira, estão também constantemente em turnês internacionais, nesse momento tudo comprometido pela pandemia, mas enfim, é um grupo bem interessante e bem atual em Cabo Verde. E a música qual que é? Moças de Mangue, é isso? É. Mangue é o nome da Vila do Tarrafal, que Tarrafal é um município, né, lá na Ilha de Santiago, que é justamente de onde vem o Mário Lúcio, de quem a gente falou agora há pouco. É uma cidadezinha bem pequenininha, e o nome dela mesmo, da vilazinha ali, é Mangue.
E então, Moças de Mangue significa as meninas jovens lá as meninas da vila ali, portanto. Exatamente. Homenageadas pelo Ferro Gaita nessa música. Legal. Vamos ouvir então. Roda! Colibri na Quarentena. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com a Gláucia Nogueira, falando aqui de Cabo Verde, da música cabo-verdiana. O site, o museu virtual, chama-se caboverdeamusica.online. Você entra lá e descobre tudo. Você faz um mergulho no universo musical do Cabo Verde. Aliás, em Cabo Verde dá para fazer uns mergulhos, tem muita praia gostosa ali, né? Olha, por falar nisso, eu vou fazer mais uma propaganda aqui sobre o site. Eu acabei de lançar uma novidade lá, que é o Quiz, aqueles questionários para a gente checar o nosso conhecimento sobre um determinado tema. Então, essa semana eu acabei de introduzir 3 quizzes lá. Não sei se aqui no Brasil usam a palavra quiz. Quiz, não, se usa sim. Tá, então. Tem um quiz sobre a morna, outro sobre o funaná e outro sobre o batuco, que são os 3 gêneros musicais dos mais importantes e conhecidos de Cabo Verde. Quem quiser entrar lá no site e acessar o quiz, quantas responder. Alternativas ali? Tem as alternativas, quanto você põe para a gente aprender? São 10 perguntas cada um. Cada pergunta tem 4 alternativas, né, de resposta, sendo que uma só é a correta. Certo. E que a gente depois, ganha no fim, por enquanto ainda é experimental, não está ganhando nada. Só ganha conhecimentos sobre a música de Cabo Verde. Olha aqui o cara interessado. Se eu passar no quiz, eu vou ganhar o quê? O que eu vou ganhar no quiz? Dona Gláucia, o que eu vou ganhar no quiz se eu passar? Então, né? Aí eu já vou lá preencher, lá, o espertinho já vai. De repente, você pode fazer mais para frente, é claro, uma promoção. Claro, né? Claro, sim. Com música. Em determinadas datas especiais e tudo isso, o quiz pode servir justamente para fazer um torneio entre pessoas, vamos ver quem acertou mais perguntas e tudo isso. É uma série de atividades interativas, que essa também é uma das vertentes do site que eu quero trabalhar bastante, que é uma coisa em que as pessoas entram para interagir, para se divertir também. Muito bom, interativo. Sempre para aprender alguma coisa, né? Claro, ele é cultural, interativo e ajuda o sujeito a entender e ao mesmo tempo lúdico, né? Lúdico, entretenimento. E quem ia ganhar, ganha uma viagem para o Cabo Verde, né? Claro, né? Depois a gente vai acertar isso aí. Falamos lá com o consulado. Os patrocinadores. Vamos falar com o pessoal do consulado. A ideia. Quem passar no quiz vai ter um direito à viagem para o Cabo Verde. Pronto, está resolvido. Exatamente. Com direito a Gláucia ainda ser a guia que ela leva para todo lugar, não é? Ou contrata uma guia também. Né? Direito a um show, né? Muita coisa pode rolar. Agora você está viajando e eu estou junto, entrando você. Eu vou contratar você para fazer essa consultoria aí de... Exatamente. Não, viagem para Cabo Verde, o cara tem direito a um show. Um show é bem legal. O show com a turma aí dos músicos, tem o Ricardo de Deus, a turma lá que toca aí em Santo André, que desenvolve a música cabo-verdiana aqui. O cara tem direito a um show, de repente, né? Pode ver. Não agora, que nós não podemos fazer nenhum show, né? Agora não dá. Mas mais para frente. E uma viagem quando o cara puder viajar também, né? Tem uma aerolínea aqui, uma companhia aérea do Cabo Verde, ainda que funciona no Nordeste. Ainda está funcionando, Glaucio? Só para a gente... Bom, isso aí está uma grande confusão ainda, nem sei como é que vai terminar, mas nesse momento não há voos entre o Brasil e Cabo Verde, infelizmente. E eram umas linhas que estavam funcionando bem, até chegaram a ter 3 voos semanais a partir de Cabo Verde para Salvador, para Fortaleza e para Recife. Olha aí, Salvador, Fortaleza, Recife. O cara ia de lá já e dava quantas horas até? Você já fez essa viagem? Quantas horas dava? Muitas vezes, 3h40, no máximo 4, sim. Beleza, porque lá de cima já fica na linha, digamos assim, o cara que não entende na geografia, você vê que você teve que explicar do arquipélago, né? Mas enfim, já fica na linha lá do Cabo Verde, o cara já fica na linha, é mais rápido, né? 3, 4 horas, basicamente, né? Quer dizer, nós estamos... É engraçado, porque a gente que está aqui em São Paulo, a gente está na mesma distância, né? O mesmo número de horas de avião até Fortaleza, do que de Fortaleza até lá.
Então, Fortaleza está bem no meio do caminho entre São Paulo e a Eu Ilha estou te do Sol. perguntando porque quando eu fui, nós fomos via Lisboa, né? Então eu não sei bem Aham, exatamente o caminho, assim como é que você tem. sim. Você foi várias vezes. Agora vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma que é gostoso passear pela música do Cabo Verde, né? Agora é Lucibela, o Santanton, melhor dizendo. Uhum, Santanton. Fala um pouquinho, Lucibela. sim. Então, a Lucibela é uma cantora da nova geração de cantoras que está surgindo aí de uns anos para cá. São muitas vozes novas, incríveis e tal, ela é uma delas, e aqui nessa música ela está interpretando uma composição do Toy Vieira, que é um compositor também muito interessante, e justamente trata-se de uma mazurca, né? Que é uma daquelas músicas de origem europeia que entraram em Cabo Verde e ficaram lá até hoje. O Toy Vieira tem várias mazurcas, e nessa letra aí ele fala da festa de Santo Antônio, que lá também é bastante festejada, tem uma romaria, etc. E ele fala justamente da tradição da festa de Santo Antônio e de como Cabo Verde é um país pobre, mas com uma cultura rica. E, em síntese, essa é a letra em que ele faz essa remete, né, para esse universo da cultura popular, da religiosidade popular, que lá também é vivida de uma forma muito intensa, São João, Santo Antônio, etc., com muita música, muita festa. As festas juninas deles são muito interessantes também. Tem tudo a ver com a gente aí quando a gente fala dessa, né, Mais uma coisa que tem mais tudo a uma ver, coisa, né? muito a ver. E a Lucibela, ela tá também essas cantoras que ficam circulando pela Europa, moram no Cabo Verde, ela tá onde hoje? Sim, a Lucibela, acho que está vivendo em Portugal, mas é uma cantora que está sendo produzida pela Luz África, né? Então, ela está aí circulando pelos festivais, fazendo muito show, e esse é o primeiro disco dela, mas acho que ela tem futuro aí pela frente. Legal. E fala um pouquinho da Luz África, já que você citou o Zé da Silva, né? Zé da Silva, que é o. Sim, José da Então, Silva, fala ou um Joe pouquinho. da Silva. É, Uhum. Ele é um cara que nasceu em Cabo Verde, mas saiu de lá muito pequenininho, bebezinho. A mãe dele morava em Paris e ele foi para lá pequeno ainda, talvez com uns 10, 12 anos, depois de ter morado um tempo com os avós, viveu lá, estudou lá e tudo, e sempre nesse contexto da comunidade cabo-verdiana, ele começou a mexer com música, produzir uns grupos, fazer uns discos, umas coisas assim, até que um dia, passando férias em Lisboa, ele ouviu a Cesária Évora cantando lá na Casa Noturna do Bana, né, que é um grande cantor também, cabo-verdiano, já falecido, mas que tinha uma casa lá em Lisboa, que foi célebre, existiu durante anos e anos. E ele ouviu a Cesária, assim, ficou completamente emocionado com aquela música e falou: eu vou produzir essa pessoa. Fez uma proposta para ela, né? Você quer vir trabalhar comigo e tal? E ela, ok, eu tenho que terminar aqui um contrato que eu tenho com a Cubana, mas depois, então, a gente pode conversar e tal. E a partir daí, ela ainda não estourou logo de início, né? Primeiro eles fizeram um disco assim cheio de coladeiras, muito dançantes e tal, um disco com arranjos e instrumentação elétrica, né? Guitarra, baixo, bateria, não estava naquele registro acústico que o Joe da Silva percebeu depois que esse aqui ia dar certo, porque uma vez eles estavam participando de um festival, né? A Cesária cantando, uma parte do show era essa parte mais dançante, animada, e com instrumentos elétricos, e outra parte do show era a música acústica, só no piano, cavaquinho, violão, e ele ouviu assim os comentários dos jornalistas ou da parte do público ali onde ele estava, né? Todo mundo falando, nossa, nossa, que coisa maravilhosa esse som, né? Sendo que na primeira parte as pessoas estavam meio indiferentes. Ele falou, pronto, é isso aí. Então, chegou. ele investiu nisso, gravaram o primeiro disco, assim, já nesse formato, que é o Mar Azul, que é um disco belíssimo, Lindíssimo.
E só depois o disco seguinte, que é o Miss Perfumado, que realmente estoura mundialmente e leva a Cesária assim, a fazer aquela carreira incrível, né? Pôs E, Cabo Verde no mapa, exatamente, que literalmente, ele foi responsável pela também a projeção internacional da Cesária Évora, né? Então, um cara dela, né? E muito depois importante. disso, de lá para cá, ele tem realmente aberto caminho para muita gente, né? Aqueles que ele vê que dá certo em termos de que vai ter público, vai dar certo comercialmente, ele investe, mas também vai investindo em muita gente nova, né? E vai Legal. experimentando. Se dá No, ca- certo, continua. É o caso da Lura, é o caso da Nancy Vieira, etc. e da Lucibela, que nós vamos ouvir agora, certo? Que está começando agora. Uhum. Beleza. Roda a Lucibela Santanton, a música do Toy Vieira. Roda. Colibri na quarentena. Estamos de volta com Gláucia Nogueira. A Gláucia Nogueira, ela é jornalista, ela é antropóloga, também tem que falar isso, né? Os títulos, né? A formação universitária e tal, e escritora, e está com esse projeto incrível que é o Cabo Verde, a música.online, que você entra lá, é um museu virtual que você mergulha no universo musical do Cabo Verde e entende lá e aprende. E você também pode participar fazendo contato, né? Contato@caboverdeamusica.online. Você entra lá, faz perguntas para a Gláucia e colabora também, né? Pode colaborar, ajudando esse projeto e também participando com conteúdos, propondo coisas e projetos e tudo mais, que a Gláucia, a história de Cabo Verde é com ela mesma, da música de Cabo Verde, né? E a partir daí do museu virtual, você pretende ainda fazer mais conexões assim? O que você está pretendendo fazer a mais, além do seu trabalho acadêmico, né, que você já contou? Você pretende fazer mais agora que o portal está aí, né, o portal, o site? Você pretende fazer mais entrevistas? Vai continuar fazendo isso, como a gente falou, que vai ser um trabalho, um work in progress, como a gente falou, né? Você Sim. já tem alguma perspectiva? Tem comemorações a fazer? Homenagens a Bom, músicos? para os próximos tempos, né? Isso, essa é a pergunta. Eu tenho ainda tanta coisa para introduzir no museu virtual, em termos de textos, de fotos, de justamente aqueles documentos na forma dos recortes de jornais, que constituem um arquivo lá dentro, né? Uhum. E outras coisas que eu ainda estou imaginando e que não quero anunciar para já. Tem uma lista de coisas para pôr em prática, e então, para os próximos anos, acho que eu tenho com que me ocupar o tempo todo. E você acha que tem pouca ligação assim de shows, né? Bom, agora a gente fala tudo isso, mas nós estamos há 2 anos parados, né? Praticamente, né? 2 anos parados. Mas teve muita música, músicos do Cabo Verde se apresentando aqui no Brasil. A Mayra Andrade, já falei, teve aqui, o Sementeira, né? Você conhece muito bem a história do Sementeira, teve participações muito boas aqui no Brasil, com um show histórico com o Paulinho da Viola, a Lura teve aqui, os artistas vêm mais agora, a Cesária, obviamente, Cesária Évora teve aqui várias vezes e tal. Esse intercâmbio está acontecendo, o governo do Cabo Verde ajuda isso, o governo brasileiro se interessa, porque outro dia eu estava falando com outras figuras aí da música que trabalham com a música africana, o caso da Lena Barruli, também da Areias, né? A Jéssica Areias, uma é angolana, a outra é moçambicana. Ela fala que às vezes o Brasil parece que não se interessa muito pelas coisas africanas, né? Especialmente, né? E até pela música, que ainda na época do governo Lula tinha uma ligação com a África e tal, mas isso se perdeu. Como é que está esse intercâmbio? Existe? Tem alguma perspectiva? Ou nesse governo não tem nada aí para falar sobre isso? Olha, eu acho que, justamente, naqueles inícios da década de 90, né, quando a Cesária veio, tendo o Sesc Pompeia, cantou com a Angela Maria, o Caetano, não sei o quê, naquela época vieram alguns grupos, como, por exemplo, os Tubarões, o Bal veio. Acho que muito pela iniciativa do antigo cônsul, Aguinaldo Rocha,
Depois, eu acho que o que continuou rolando foi no caso de alguns artistas que têm por trás uma produção profissional e mais assim ágil, né? Como esses da Luz África, ou no caso da Mayra, que está com uma grande editora, acho que é a Sony, né? Então, vem para determinados eventos, para festivais, ou para, enfim, em determinados circuitos, os cabo-verdianos têm vindo, sim, né? Nesses últimos anos, acho que tem rolado. Mas não é dizer que seja, assim, uma coisa de massas, né? Mas em termos de... Nos últimos anos tem sido mais raro isso, né, Glaucio? Eu estou enganado aqui na minha avaliação. Nos últimos anos não tem, nessa última década, por exemplo, tem sido mais raro, né? Ou não? Não, eu acho que tem tido, sim, alguma coisa, mas não por... Quer dizer, já não havia... Com aquela intensidade. Exatamente, né? Mas um ou outro artista que tem esses esquemas de turnês e de promoção mais intensos, que também não são muitos, né? São alguns poucos artistas que têm por trás de si um esquema profissional, realmente. A grande maioria levam anos e anos da sua carreira, mas é praticamente uma coisa muito artesanal, assim, né? Se você tirar uns poucos nomes, né, que estão ou com a Luz África ou com a Sony e tal, o resto não tem muito esquemas, né, para ir para outro país e tal. Salvo algumas exceções, né, que têm os seus bons contatos, que é o caso do Mário Lúcio, por exemplo. Recentemente, ele até foi homenageado aqui no Brasil, no Festival Internacional de Costuras Lusófonas e tal. Nós vimos um show dele com o Emicida, né, Glaucia? Nós estávamos juntos, inclusive. Um show que ele fez com participação do Emicida, né? Aqui em São Paulo, enfim. Isso. Mas não é aquela intensidade que era antes, é menor. Né? São os que têm. Resumindo, é os que têm mais uma estrutura profissional que podem fazer o top. E os outros não, né? O próprio Sementeira, quando teve aqui no começo, né? E você sabe disso, muitos deles não eram profissionais, tinham outras profissões, né? Estavam lá. Nenhum deles. Nenhum deles. Não, eu acho que talvez o Mário Lúcio só, né? Não, na época o Mário Lúcio era advogado. Nem ele, então. Ele, né? A TT Alinho mesmo e se dedicou 100% à música bem depois né? A TT Alinho era professora de educação física, se não me engano, né? Enfim, eram todos. O outro trabalhava no aeroporto e tal, né? Cada um trabalhava num lugar, né? Então tinha essa coisa muito parecido com a turma do choro, né? Que só depois se profissionalizou, muito parecido. Né? E depois que eles viram que tinha um mercado, começaram a se profissionalizar, mas todos tinham outra profissão, né? Então, isso também acarreta que um cara não tem aquela disponibilidade para viajar, fazer intercâmbio com o Brasil toda hora. Só os que são e têm estrutura profissional, né? Por aí. Vamos ouvir agora quem? A Mariana Ramos, a música Estrela da Marinha. O que a gente pode falar disso aí? Você pode falar. É do Beleza essa, né? Se não me engano. Sim. Estrela da Marinha é do Beleza, e é interessante que o Beleza é sobretudo conhecido como um compositor de mornas, né? Que é aquela música lenta, sentimental, romântica, que lembra muito o nosso samba-canção, a nossa seresta. Mas o Beleza também compunha sambas, músicas de carnaval, marchas, e essa aí é um exemplo, é uma música que ele fez para um dos grupos de carnaval lá em São Vicente, e lá o carnaval é muitíssimo festejado, né, nessa ilha, na São Vicente, na cidade do Mindelo, muito inspirado no carnaval brasileiro, e o Beleza compunha, né, naquela época, músicas para os grupos de lá. E a Mariana Ramos, que é uma cantora residente na França, ela gravou essa música, é uma gravação mais ou menos recente, e eu achei bem bonita, por isso escolhi para a gente ouvir aqui. Tá legal. Vamos ouvir, então, a Mariana Ramos, a música Estrela da Marinha, do Beleza, também conhecido como Francisco Xavier da Cruz. Certo? Esse é o nome dele. Roda! Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Gláucia Nogueira, jornalista, antropóloga e escritora. Ela está com o site caboverdeamusica.online. Você pode participar também entrando em contato@caboverdeamusicaonline.online, né? Sempre esquecer tem que botar o ponto.
e aí você pode participar. E tem um quiz aí, eu estou interessado no quiz, aí daqui a pouco eu vou participar do quiz ali que você está fazendo de conhecimento. Vamos ver, o que você vai acertar? Não vou acertar nada, mas tudo que eu sei é que você que me ensinou. Então, se eu errar, a culpa é sua, viu, Glaucio? Não, gente, mas muito você pode encontrar lá dentro do site, né? Muitas das respostas para as então perguntas do quiz vão estar lá dentro. Então a gente tem que... Essa É uma forma de estimular um mergulho mesmo no site. Sacada, né? Muito bem. Mas vamos continuar falando um pouquinho desse trabalho. Você já falou várias vezes dos ritmos, né? Mas, afinal de contas, quantos ritmos tem em Cabo Verde? Essa é uma pergunta que você já respondeu, né? Em outros tempos, mas sempre tem coisa nova aí, de repente, que a gente não sabe, né? Você já falou da morna, coladeira, que são as mais... O funaná, você já citou, batuco, você já citou. E a mazurca, você já citou, mas tem outros também, né? Como é que a gente... Dá para classificar hoje, do ponto de vista formal, você que é estudiosa aí, quantos ritmos são oficializados, né, em Cabo Verde? Então, aqueles que são considerados realmente cabo-verdianos, né? Se bem que isso há sempre uma série de discussões, o que é realmente, genuinamente cabo-verdiano. Isso aí dá pano para manga em discussões acadêmicas e não só acadêmicas, mas, enfim. A morna, o batuco, o funaná, a coladeira, o talaia baixo, que é uma música própria da Ilha do Fogo, a mazurca, a valsa também está presente em Cabo Verde. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma. E depois, por exemplo, tem uma música que há quem diga, quer dizer, eu não acho que não pode ser considerada ainda um gênero musical, que é a tabanca. A tabanca é um grupo de pessoas, uma associação mutualista, que eles comemoram muito os santos da tradição católica, né? As festas juninas e tal. E então, uma parte das comemorações deles é uma espécie de um desfile pelas ruas, em que eles vão tocando tambor, eles tocam cornetas, búzios, as pessoas dançam, há uma série de coisas. E há um ritmo, umas cantigas que eles cantam, né, e tocam, né, nesses desfiles, que tem uma certa levada, assim. E então algumas pessoas que pegaram naquelas cantigas, adaptaram e fizeram uma coisa mais ou menos naquele ritmo e falam: eu gravei uma tabanca. Quer dizer, pouco a pouco, isso aí um dia vai levar a que exista um gênero musical chamado tabanca, mas isso é um processo ao longo do tempo, né? Hoje em dia ainda não existe uma quantidade de composições gravadas e conhecidas com esse denominador comum que se possa dizer, olha, esse é o gênero musical tabanca. Mas eu acredito que no futuro mas ele pode virar, isso aconteça. Pode transformar, né? E aí depende também dos... E há pessoas que já dizem, já se referem a ela assim. Né? E a gente pode traçar outro paralelo com o Brasil. Por exemplo, eu entrevistei o Ney Lopes, que é um estudioso, né, da cultura africana e também da música brasileira. Então, quando ele falou do pagode, né, que tem até uma brincadeira aí, uma entrevista com o Zeca Pagodinho, explicando o que é o pagode, que ele não sabia explicar. O Jô Soares. É tradicional esse vídeo no YouTube, é curioso, né? Um meme quase. E aí, realmente, o pagode é uma coisa que é meio parecido com o que você falou. É uma tradição e tal, de encontros, de ritmos, que depois o cara fala, estou fazendo um pagode, né? O cara está fazendo uma tabanca, né? Pode ser um paralelo aí com a tabanca, mas ainda do ponto de vista artístico, os musicólogos, os estudiosos de música e tal, e os próprios músicos ainda não classificaram, né? Reconhece ele como o pagode. Mas então temos, se a gente for fazer o quiz agora comigo aqui, morna, coladeira, funaná, batuco, mazurca, talaia baixo, valsa, samba e tabanca agora. Podemos e também tem, por exemplo, as marchas de carnaval, né? Tal como nós temos, eles têm as músicas também, mais ou menos na mesma linha. E depois tem as músicas que entraram de forma mais recente, mas que estão muito presentes, né? O rap é fortíssimo lá, claro. Os Duque, que veio das Antilhas, que é considerada uma música cabo-verdiana também. Os puristas dizem, não pode dizer que é uma música cabo-verdiana. Mas os músicos cabo-verdianos
dizem que sim. Eu escrevo essa música com a letra em crioulo, é nossa já, entendeu? E o público também adora, é uma música que é muito curtida, né? Então tem essa polêmicazinha assim entre os puristas e os mais liberais. Claro. Mas Com o relação... zouk é uma presença muito forte. E mesmo o reggae não tanto, mas está presente em alguma medida Mas na essas discografia. tradicionais foram essas que nós citamos aqui, né? Fora as mais tradicionais. É porque sempre o movimento de música mundial sempre tem uma interferência na música local também, como você falou do rap, né? Que o rap é o ritmo e poesia, ritmo e poesia que o cara fala em crioulo e deve ficar muito legal, né? O rap em crioulo. Falando em crioulo, né? As pessoas vão lá, não, mas Cabo Verde fala português e tal, fala português. Mas nas ruas se fala crioulo, né? Então, Glaucio... E mesmo o nome crioulo é bastante discutível, porque crioulo é uma palavra que tem significados assim diversos ao redor do mundo, conforme o país e tal. Sim. E, do ponto de vista mesmo da linguística, o correto é dizer a língua cabo-verdiana. Língua cabo-verdiana. Porque crioulo, para você pode dar mal entendidos ou... interpretações assim, diferentes. Né? Sim, e é uma coisa também que muita gente ainda diz, fala, o dialeto cabo-verdiano, o crioulo é um dialeto. Não, também não é. Segundo os linguistas, é uma língua, porque ela já tem características próprias de língua, já se desenvolveu, já evoluiu de tal forma que ela deve ser considerada não um dialeto, mas sim uma língua. E não deve ser chamado crioulo, mas sim cabo-verdiano. Então, estamos aprendendo o quiz aqui, eu ia errar. Tá? É cabo-verdiano. E também cada ilha tem uma coisa diferente também, né, Glaucia? Isso também é outra característica, Sim. né? Assim como os Tem ritmos são vários, tem o sotaque. São sotaques, são expressões próprias e tal, mas também é como aqui, né? A gente fala um jeito em São Paulo, de outro jeito na Bahia, de outro jeito em Minas. É mais ou menos nessa mesma linha, né? Exatamente. Bom, a gente está no finalzinho, Glaucio, a gente vai ouvir agora que você selecionou Hermínia, né? Cantando Navio Navega, né? Você fala um pouquinho dessa canção. E eu vou fazer um pedido final aqui, um pedido que eu tenho que fazer, botar Cesária Évora cantando Saudade, que essa é a música que toda vez que tem uma reunião de cabo-verdiano, toca a música, os caras choram. Qualquer lugar do mundo. É mentira, é verdade? É isso mesmo, né? Estou exagerando? É verdade. Não, né? Uma parte, sim. Agora, tem aqueles outros também que já não aguentam ouvir ela de tanto que... Ninguém quer saber. A música que pode... Por exemplo, no próprio show que nós vimos do nosso querido Mário Lúcio, né? Que teve a participação do Emicida, ele cantou as canções dele, Ilha de Santiago, aquelas famosas músicas dele e tal, e né, do repertório dele, mas no final, um monte de cabo-verdiano lá, que teve que cantar Saudade, aí todo mundo cantou junto. É obrigatório, né? Meio obrigatório. Então fala um pouquinho da Hermínia e depois a gente escolhe uma faixa de Saudade que você queira ouvir aí com a Cesária Évora. Tem uma gravação dela com a Marisa Monte, que é muito bonito também, né? Quando ela esteve aqui. Marisa Monte, a gente pode botar de repente. Fala um pouquinho da Hermínia para a gente... Então, a Hermínia foi uma cantora assim, um pouco obscura. Ela gravou esse disco chamado... Agora esqueci o título do disco. Bom, você corta aí depois. A música chama Navio Navega, isso que importa. Mas sim, mas o título do disco eu esqueci. Bom, vou começar então. Não, vamos entrar lá no uma boa agora. Vamos entrar lá no site para saber como é o nome do disco da Hermínia. Pronto, a gente peça para os ouvintes participarem. Pronto, tudo bem, sem problema. Certo. Bom, então, a Hermínia gravou esse disco, onde está a música Navio Navegar, porque o compositor Vasco Martins, que é um cara muito interessante, que tem uma obra que circula entre o erudito e o popular, ele é maestro também, e também tem uma obra em guitarra, e compôs esse conjunto de canções lindíssimas, e propôs a Cesária Évora para gravar. Eu não sei se ela não quis, ou se o produtor, o Joe da Silva, achou que não era esse o caminho. O fato é que recusaram. Então, ele acabou oferecendo aquela música para a Hermínia. E até foi muito bom, porque a Hermínia gravou um disco lindíssimo, foi o primeiro disco dela,
e ela tem uma maneira de cantar muito peculiar, muito interessante. E depois desse disco, ela veio a gravar um segundo, e ela teve só esses 2 álbuns, e ela já faleceu também, e ela já tinha uma certa idade quando teve essa ela oportunidade tinha uma de pegada assim, gravar. ela tinha uma pegada tipo Cesária Évora também, ou não? Mais ou menos, não tinha Ela nada a tem ver. uma... Sim, é uma cantora que cantava assim lá nas chamadas noites cabo-verdianas, né? Que são Uhum. lugares, situações informais de cantar assim num bar, uma coisa e tal. Mas ela tem um jeito de cantar muito especial, meio gutural, como é raro já você ouvir hoje em dia pessoas a cantarem dessa forma, né? Mesmo a Cesária não cantava assim. E vamos ouvir então o Navio Navegar, Então, e a que é uma gente vai música muito encerrar. bonita para conhecer a voz da Hermínia. Vamos ouvir a Armínia e no final já estamos no finalzinho, que vamos fazer o abraço virtual aqui, e a gente ouve também na sequência, a meu pedido, né? A seu pedido também, mas a gente pode falar que é o pedido dos cabo-verdianos, né? Tocar Saudade, né? Com a Cesária Évora, tem a participação também nesse clipe que a gente vai ver da Marisa Monte também. Essa música, por que ela é tão emblemática também? Eu queria que você falasse nesse finalzinho, a Saudade. Uhum. Então, Saudade, que ficou sendo um dos maiores sucessos mundiais da Cesária, é uma música que deu uma grande polêmica também, por causa de uma disputa de autoria, mas, enfim, a história que ela conta é a despedida de alguém que vai para São Tomé e Príncipe, que era um lugar onde antigamente muitos cabo-verdianos migravam para lá, fugindo da fome, da seca, e também eram estimulados, ou meio quase que empurrados, né, pela própria administração colonial portuguesa, para irem trabalhar nas roças de cacau que havia muito em São Tomé e Príncipe, né? E, tradicionalmente, na data em que determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas ia pegar o barco, né, para emigrar e sair daquela sua ilha, há sempre um pessoal que se junta para tocar e fazer uma despedida no momento em que ele ia pegar o navio para ir embora. Tá? E essa música foi composta em São Nicolau por alguém justamente que meio que improvisou naquele momento de despedida e cantou essa música para pessoas que estavam partindo, e por isso esse refrão que fala saudade, né? A questão, a saudade, a separação de alguém querido que vai embora e que eles muitas vezes não sabiam se voltariam a ver aquelas pessoas ou Entendi. não, né? Por E isso que as pessoas choram também quando ouvem isso fora do Brasil, fora do Cabo Verde também, né? Tem esse sim, detalhe. sim, tem um apelo emocional muito grande, É, né? claro. Com Isso, certeza. isso Tem a aí. ver com a história dos cabo-verdianos, uma história muito sofrida, É claro. tem a ver com a própria recordações, cada um da sua ilha, da sua localidade, dos seus familiares e ancestrais que ficaram lá. Então, quer dizer, uma música que tem muito significado emocional para os cabo-verdianos, Então, na realmente. verdade, então, o compositor há uma polêmica que seria de domínio público, né? Tipo assim, mais ou menos. Não, é um pouco como a história da lambada, porque ela foi Ah, tá. registrada por duas pessoas na época em que seria gravada, isso ainda acho que em finais dos anos 60. Hum, Essa música já foi gravada muitas vezes, sabe? Umas 20 vezes desde os anos 50 para cá. Só deu essa polêmica quando a Cesária estava vendendo disco demais pelo mundo afora, então despoletaram a questão. E depois, então, houve um processo na justiça e tudo, e ficou provado que o compositor era um senhor lá da ilha de São Nicolau, chamado Armando Zeferino. pronto. E Então tinha o autor, claro, não era domínio público, tinha. coisa nenhuma. Perfeito. Aham. Isso E ele aí. faleceu não muito tempo depois de ter ficado esclarecida a questão. Que bom, né? E, Ainda em pelo, vida, ele teve a bela autoria história. reconhecida. Pelo menos isso, né? O que o cara faz a música e depois some. Isso aqui no Brasil sempre tem isso. O Pois cara é. faz a música e depois não tem nem reconhecimento do crédito, né? Nem dão um crédito Uhum. para a pessoa. Então, legal que tenha acontecido isso no final da vida, o cara reconhecer
Eu sempre achava que era... Porque quem é o autor, as pessoas não sabiam, mas você sabe tudo do Cabo Verde, por isso que eu perguntei para você. Então, a gente termina aqui com um abraço virtual para a Glaucia Nogueira. Um abraço. E vamos lá dar o serviço. Cabo Verde, a música.online é o nome do site, é um museu virtual que você pode mergulhar, fazer um profundo mergulho no universo musical de Cabo Verde, e você também pode entrar em contato@caboverdeamusica.online. É isso? Quer dar algum telefone, alguma coisa, ou você prefere a internet? É melhor a internet. Também dizer para as pessoas que está sempre tendo coisas novas e diferentes e novidades no site. Visitem não só uma vez, voltem sempre lá para encontrar alguma coisa diferente. Você também muito obrigada. Você também está nas redes sociais também, né, Glaucia? Fala aí. Como é que Sim. No Facebook, procurar a página Cabo Verde, a Música, Museu Virtual, vai dar lá. E a minha página pessoal também, Glaucia Nogueira. E tem sempre informação sobre o Museu Virtual, sobre a música de Cabo Verde em geral e sobre os meus trabalhos, enfim. Beleza. Tá bom. Abraço. E obrigadão para você. E... Saúde para você, para a família toda aí. Um abração e até breve para a gente estar junto aí para fazer mais coisas aí, né? E vem aí, aguardem, vai ter um programa de rádio também. Aguardem que a Glaucia está bolando essas coisas. Tchau. Essa eu não podia falar, mas acabei falando no final agora. Tudo bem. Tchau. Até mais. Tchau, um abraço. Colibri na Quarentena.